A vida muda num instante. Ela muda no instante em que você decide e se compromete a trilhar o caminho da mudança e alcançar aquilo que você mais almeja para a sua vida. De fato, a sua vida pode ser uma grande história, o seu casamento pode ser uma grande história, a sua família, você pode alcançar a família que você sempre sonhou, o casamento que você sempre sonhou, você pode sim receber um milagre que você tanto almeja, você pode, na medida que a gente vai tendo consciência de quem nós somos, de quem Deus é, tudo isso é possível. Não porque você merece, não porque eu mereço, mas porque Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é gracioso e Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Isso significa que a vida é muito curta para a gente ficar lutando contra as forças da mudança. As mudanças que nós precisamos, as mudanças que nós mais almejamos, a vida é muito curta para a gente ficar lutando contra a força da mudança. Isso significa que você não tem muito tempo para viver infeliz, para viver cabisbaixo, para viver mediocremente, porque viver infeliz, viver mediocremente é horrível e, além disso, é às vezes até doloroso para a maioria de nós. E aí, quando eu falo de mudança, quando eu falo da nossa vida ser uma grande história, eu gosto de dividir a vida por áreas. Talvez você precise aí de uma mudança na área emocional, área espiritual, área relacional ou área financeira, seja ela qual for. Tudo isso é possível mudar a partir do momento que você se compromete, a partir do momento que você tem uma fé sobrenatural e a partir do momento que você ousa a enfrentar, encarar de frente aquilo que precisa ser encarado. Isso me traz à memória um texto de Lucas, capítulo 8, versículo 40 em diante, onde nos traz uma história de uma mulher de fluxo de sangue. Há 12 anos ela padecera por uma hemorragia crônica, gastara todo o seu dinheiro, ao invés de melhorar, ela sempre piorava. E já não havia mais expectativa de mudança, nem de um milagre acontecer na vida daquela mulher. Mas ela recebeu uma notícia, que Jesus ia passar por aquela cidade, e ela então ousou a ir ao encontro dele. Ela enfrentou grandes coisas para chegar até Jesus, e ela conseguiu tocar nas vestes de Jesus, e a palavra diz que, o texto diz que de Jesus fluiu um poder, fluiu virtude, e aquela mulher foi curada instantaneamente. Agora olha aqui para mim, aquela mulher, ela sofria não só daquela hemorragia, daquele fluxo intenso há 12 anos, mas também havia coisas que impediam aquela mulher de ser uma pessoa comum na sociedade, de ser uma pessoa que poderia frequentar os lugares comuns como as outras pessoas. Ela venceu não só a multidão, mas ela venceu também paradigmas sociais, onde ela era vítima de um olhar religioso, onde a considerava impura, ela não podia participar de determinados ajuntamentos, encontros, enfim, aquela mulher venceu várias coisas, ela ousou, ela caminhou rumo à mudança que ela tanto precisava. E aí eu pergunto a você, quais são as barreiras que você precisa enfrentar para você ter a vida que você sempre sonhou? Eu disse que é possível ter essa vida porque Jesus, Ele é Pai, Ele está de braços abertos para mudar a nossa história, para mudar a nossa vida. Quais são os paradigmas, quais são as barreiras que você precisa enfrentar? Aquela mulher enfrentou a religião, o olhar religioso, que a considerava impura pela sua menstruação crônica, era considerada impura. Ela enfrentou esse olhar terrível que a religião tinha sobre ela. Ela enfrentou a multidão que impedia de chegar até Jesus. Mais do que isso, ela enfrentou aquela anemia crônica. A vida dela estava vazando literalmente naquele fluxo de sangue. A anemia consumia, destruía completamente. Mas ela ousou. Ela deu um passo de fé, ela caminhou, ela se comprometeu a chegar e tocar. Ela disse, se eu ao menos lhe tocar, serei curada. E ela foi curada instantaneamente. Quais são os paradigmas que você precisa lutar para que você alcance esse milagre de Deus na sua vida? Mais do que isso, quais são as barreiras emocionais, psicológicas, barreiras espirituais que você precisa romper para você ter a vida
que você sempre sonhou. É possível quando nós nos comprometemos, quando nós temos fé. É possível quando nós ousamos a enfrentar todos os paradigmas que nos impedem de alcançar esse milagre de Deus para nossas vidas. Aquela mulher venceu, talvez você precisa vencer. Você precisa vencer o preconceito religioso. Sabe que a religião é especialista em impedir que a mudança aconteça na sua vida. A religião afirma que você só pode receber o milagre de Deus, o amor de Deus, se você fizer por merecimento. Isso é uma grande mentira, isso não é verdade. Porque a palavra de Deus diz que eu recebo alguma coisa não porque eu mereço, mas eu recebo porque Deus é amoroso, Ele é misericordioso, porque a nossa miserabilidade faz com que Deus se compadeça de nós. A misericórdia de Deus é que eu sou miserável, eu jamais terei todos os elementos capazes de construir a minha vida no âmbito espiritual, relacional, seja ele qual for. Eu careço da glória, da graça de Deus, e Deus é amoroso, é por isso que Ele atua a nosso favor. Ou seja, quanto mais miserável eu sou, quanto mais fraco eu sou, e reconhecer essa miserabilidade, mais Deus se compadece de nós, mais Deus se faz presente na nossa vida. Então, seja lá qual for a barreira que você precisa enfrentar, você precisa decidir hoje, agora, a levantar daí, a não viver mediocremente, a não permitir que essa luta incessante ocorra até o final da sua vida. A vida é muito curta para você lutar contra as forças da mudança. A vida é passageira para você viver amargurado, cansado, sofrido, pensando que as coisas não podem mudar. As coisas podem mudar sim, elas mudam agora, no instante. Quando você decide ousar a caminhar, a enfrentar a multidão, a enfrentar os seus problemas, a enfrentar as suas dores, a enfrentar as coisas que só você pode enfrentar. Ninguém pode enfrentar para você. E Deus está de braços abertos, desejoso em mudar a sua história e mudar a sua vida. Tudo muda quando você ousa, tudo muda quando você se compromete. Não há nenhum compromisso absoluto se não tiver comprometimento. E a terceira coisa é você ter uma fé sobrenatural. Compromisso, ousar e ter fé sobrenatural torna qualquer problema resolvível. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Geilson. Um forte abraço. Até a próxima.